A paz do Senhor para os irmãos, os amigos, as famílias. Nós estamos começando hoje um trabalho um pouquinho diferente, não é? Nós vamos começar uma sequência de estudos bíblicos. Vocês vão também ter a oportunidade de conhecer alguns hinos que a gente tem gravado, outros hinos inéditos que nós não gravamos, quem sabe até hinos de outros cantores, que nós vamos estar compartilhando essas mensagens e também nós vamos estar mostrando algumas poesias que nós temos escrito. O Senhor tem nos dado esse dom. E eu tenho me preocupado muito assim com as pessoas, os principiantes, aqueles que têm vontade, né, de aprender a palavra do Senhor, e bem principiante mesmo, né, pessoas que tenham muito pouco conhecimento bíblico. Então nós vamos ter a partir de hoje algumas aulas, não é? E eu gostaria que as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas de idade, os novos conversos, que eles pudessem estar nos acompanhando, que nós vamos estar aprendendo do Senhor. Eu fico triste e preocupada quando eu convivo com pessoas que se dizem servos de Deus, mas não se interessam pelo conhecimento da palavra. Quando alguém se batiza sem passar pelo novo nascimento, sem se arrepender das práticas do pecado. Um dia, irmãos, um pastor perguntou para mim numa live: por que você acha, irmã, que tem tantos crentes revoltados, tantos crentes inconformados, inconstantes? Irmãos, eu creio que quando eu tenho expectativas erradas sobre algo, eu estou propensa a me desanimar, não é? A me decepcionar. Nós temos acesso a muita informação hoje, não é? E, infelizmente, muitas informações erradas. Nossos filhos são formados hoje em instituições que, na maioria delas, eles não professam a mesma fé e ainda eles tentam desconstruir toda a base cristã que eles tenham, onde já tem acontecido de crianças e jovens serem ridicularizados por causa de serem evangélicos. Nós vemos muitos colégios que os pais, eles nem conhecem o professor do filho, eles nunca conversaram com a diretoria daquele colégio a respeito da sua fé. Às vezes a criança não tem em casa uma base sólida, pais que conversem sobre isso, pessoas que tirem as suas dúvidas. Muitos outros entretenimentos têm tomado conta, né, daqueles momentos que era para nós estarmos dividindo com a nossa família as preciosidades e verdades do Evangelho. Por outro lado, nós temos escutado pregadores e até alguns professores que não conseguem discorrer acerca de algum tema. Eu fico triste, irmãos, e fico preocupada em muitos cultos que a gente ouve tudo, menos a pregação do Evangelho. Às vezes são saudações muito longas e carregadas de bajulação, hinos e mensagens que esboçam um triunfalismo exagerado, promessas de só vitória, só vitória. E as pessoas às vezes não são ensinadas, né, a esperar, não se ensina as pessoas a se humilhar. E muito se ouve que tudo acontece, às vezes a gente ouve assim, ai, tudo que acontece é feitiçaria, isso aí é inveja, isso aí é feitiçaria. Então as pessoas parecem que não são convocadas a confrontar a sua carne, porque muitos problemas que nós temos, irmãos, são gerados por conta da nossa falta de conhecimento bíblico, da nossa infidelidade a Deus. Então, quando tudo que dá errado na minha vida, a culpa é do outro que tem inveja, a culpa é da feitiçaria, as pessoas começam a aprender que então que tudo que elas precisam é alguém que quebre essa feitiçaria, não é? E isso vai bloqueando o entendimento das pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja atraídas por promessas de cura, de enriquecimento. A gente vê muitas vezes neófitos que ganham liderança, que ganham oportunidade para que eles fiquem na igreja. Então eu receio que nós muitas vezes chamemos de filhos de Deus pessoas que não são, porque não ouviram o verdadeiro evangelho. Como são gerados os filhos, irmãos? Como é que uma criança é gerada? Para uma criança ser gerada, ela precisa ter o material genético da mãe e do pai, não é? Como é que nós podemos gerar filhos para Deus? Nós, como igreja, mas eu creio que nós precisamos ter a nossa madre preparada com o conhecimento da palavra, da nossa chamada e o amor pelas almas, e o manejo da palavra. Lembremos, irmãos, que nós pregamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Não será massageando o ego ou obrigando as pessoas que nós vamos ganhar almas, mas é apresentando Jesus, o Cordeiro de Deus. É apresentando a proposta do Evangelho.
na proposta do Evangelho, só há um Senhor, é Jesus Cristo. Ele é o governo, ele tem a proteção, irmãos. Só há um Salvador e ele é o que salva. Aleluia! O ser humano, muitas vezes o ser humano ele tá navegando no mar da vida, envolto em escuridão, às vezes afogado nas angústias, revoltado na depressão, na mágoa, nas iras, nos vícios, nas descrenças. Mas nós precisamos apresentar para essas pessoas, não nós, não a nossa placa, não a nossa pessoa, não a nossa eloquência, não a propaganda de nós, mas Jesus, aquele que enfrentou e venceu a morte para nos oferecer a vida eterna. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. A pessoa que entra para a igreja iludido por promessa que não foi Deus que fez, ou seduzido por oportunidade, como a gente costuma dizer no nosso linguajar, né? Porque quer ter um lugar ao sol. Ou então forçado a deixar alguma coisa ou fazer alguma coisa sem que a palavra inspirada pelo Espírito Santo, sem que o ensino tenha convencido, ou então na onda da barganha, faz isso para Deus fazer aquilo, faz isso para acontecer aquilo. Então tudo isso forma pessoas, espiritualmente falando, são adolescentes que não mudarão de fase. Vamos enchendo o templo de pessoas que não pode ouvir um não. Crianças que a cada dever realizado querem uma bala, querem um bombom, não é? Querem um sorvete. Pessoas revoltadas, ressentidas, porque não são filhos e nem tampouco são soldados. Queridos, se você estiver numa empresa, você vai ver que o filho é diferente do empregado. O empregado trabalha sempre visando aquela recompensa de todo dia, batendo seu cartão, no final do mês o seu salário, não é? Agora o filho não, o filho trabalha com alegria, porque ele sabe que tudo aquilo é dele. Todos os dias ele senta na mesa com o pai e desfruta. É assim que deve ser a nossa vida com Jesus. O soldado de Jesus, ele sabe que ele precisa ser sofredor. Tem um versículo que diz: sofre como bom soldado as aflições de Cristo. Eu acho que agora eu assustei muita gente, não é? Mas o que eu estou me propondo com esse canal é aprender junto com quem quiser a respeito da palavra de Deus. Eu convido a todos que são principiantes e que desejam aprender a palavra para que nos acompanhem. Eu me proponho a repartir algo, principalmente para aqueles que desejam ter uma base. Depois vocês podem procurar tantos irmãos e irmãs, teólogos, pessoas de um grande conhecimento, não é? Mas nós vamos apenas dar uma base para que os irmãos e as irmãs que têm o desejo de pregar a palavra possam adquirir conhecimento. Vamos então à nossa primeira aula. Seria bom que vocês todos já tivessem, né, uma Bíblia na mão. Alguém deve ter uma Bíblia por aí, né? A Bíblia, ela não é de interpretação humana, não é? A Bíblia, o intérprete da Bíblia não é de particular interpretação, não é? O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. O autor dela é Deus. É um livro divino, mas produzido por canais humanos. Tem muitas personalidades importantes na Bíblia. Tem alguns que tipificam Jesus, como José, Josué, Isaac. Outros tipificam o próprio Deus, como Abraão, como Moisés. Mas o grande é Deus. O único que deve ser adorado é o Senhor. Jesus é a pessoa central da Bíblia. O autor da Bíblia é Deus, irmãos. O real intérprete é o Espírito Santo. E a pessoa central, eu digo de novo, ela é Jesus. A Bíblia nos aponta para Jesus. Não leia como se lê outro livro, apenas para acumular conhecimento, para passar num concurso, enfim, para decorar, para exibicionismo. Não. Não leia a Bíblia apenas com o intelecto, mas em atitude devocional com o seu coração. Vejamos, irmãos, o cuidado de Deus, a onisciência do Senhor, né? Quando ele inspirou pessoas, ensinou pessoas, revelou a sua verdade, para que eles registrassem esses acontecimentos. E eles foram escrevendo, muitos escreveram nas paredes, nas cavernas, em pedras, em madeiras. Muitos passaram de pai para filho esses ensinamentos. O povo foi ensinado que era muito importante guardar essa história, né? O grande valor de repassar de pai para filho a palavra do Senhor. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse primeiro contato. E eu convido os que querem caminhar conosco nesse aprendizado
A quinta-feira, dia 9 de julho, às 18 horas, nós vamos para a segunda parte dessa introdução e começaremos então a nossa aula. Eu vou deixar um tema aqui para as crianças, para os novos conversos, para aqueles que estão interessados, para que vocês vejam, peguem a Bíblia durante a semana, orem ao Senhor, né? E eu vou deixar umas perguntinhas para que você responda para você mesmo, né? Pega um caderninho aí de anotação, um bloquinho. Quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? E aí você comece a ler o Evangelho de Jesus que João escreveu. Comece a ler esse evangelho, estipule alguns capítulos por dia. E quando eu também queria pedir para você pegar o capítulo 3 de João, o João 3,16, e decore esse versículo, tá bom? E eu lembro para você, nunca leia a Bíblia sem antes fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você se esvazie do teu eu e receba o conhecimento do alto. Um abraço a todos, muito obrigada, Deus abençoe.